Olá, pessoal. Graças e paz. Já já a gente vai estar com bênção de Deus. Muita coisa boa aí, pessoal. Vai mandando aviãozinho pra galera. Vai convidando a turma aí. Essa maratona que a gente tá aí da live, de live. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. Já já a gente vai tá. Fala, Pablo. Eita, essa aí tá assídua. Raquel. Sejam bem-vindos. Jonathan. Hoje estaremos juntos aqui com nosso amigo Pastor Murilo. Pastor Murilo já já vai estar entrando. Esse é fera demais. Homem abençoado por Deus. Muita coisa boa. Vai convidando mais gente aí, apertando aí o aviãozinho. A gente vai meditar, trazer a palavra de Deus. Mais um tempo, mais um dia de graça, um dia de vitória, um dia de mais uma bênção. Fala, meu pastor. Metrópolis, como Brasília. Tempo novo. Oi, Opa! amigo. Tá Tudo na bem? santa paz. Melhor do que devia e mais do que eu merecia. Eita, palavra boa, hein? Como é que tá Brasília, meu pastor Murilo? Seja Brasília bem-vindo tá aí, pe... Felipe, pastor Felipe, chegando aí também. Marcelo. Vai lá. Marcelo é amigo meu aqui, o Marcelo Félix. Brasília sempre pegando fogo, né? O centro de todas as coisas e decisões. Por isso eu É. acredito tanto na importância dessa oração central voltada para cá. Tudo bem, Alex? Seja bem-vindo, mano. As orações voltadas para cá, porque está pipocando, né? Com essa troca do ministro, os oportunistas eles aparecem, né? Eles tentam se aproveitar. A entrevista do Mandetta ontem foi péssima. Ele fez dali Uhum. um palanque, fez dali um momento de publicidade. Estamos juntos e sairemos juntos, aquela filosofia do bom moço, quando na realidade ele está seguindo uma agenda, e a agenda que ele está seguindo é muito simples, é a agenda do DEM. Ele é um deputado do DEM, e ele estava na entrevista que ele fez para a Globo, na casa do Caiado, que é desafeto do teu chefe. Então, muitas vezes eu não consigo entender. Você é meu amigo, aí você é amigo do meu maior inimigo. Tem alguma coisa que não está alinhado. Porque as nossas afinidades não podem ser as mesmas. Eu não posso Ah, ser amigo do tendo. Então, o nome disso, para mim, é lealdade. Ele podia ter a técnica, poderia até ter a técnica, mas não era leal. E se você uhum. não é leal, lealdade para mim é permanecer, ainda que eu duvide e questione algumas coisas, mas eu permaneço. E ele não, ele foi desleal porque ele estava cumprindo uma agenda. E aí deu no que deu, trocou, só não trocou antes porque tem todo um trâmite para fazer. E agora ele está se fazendo de bom moço, de vítima. Ah, estamos aqui disponíveis, vamos ajudar. Eu não caio em nenhum desse tipo de golpe, porque ele é político de carteirinha. As pessoas Certo. esqueceram que ele é deputado. O novo, o Nelson Teich, ele é médico de carreira. Ele não é deputado, não é político, tem nada a ver com isso. Então, esse cara é um cara mais técnico. E, a propósito, como eu já falei, o outro era só ortopedista. O ortopedista precisa ser forte para trabalhar. Pegar em osso, puxar osso e daí vai. Na faculdade, as piores notas são sempre dos ortopedistas. E eu não estou querendo desdenhar da inteligência do cara,
mas Uhum. porque o cara agiu politicamente correto, ele dava o palpite de uma forma mansa, branda. Aí hoje, postei, tá aí, pode entrar na minha rede que vocês vão ver. Todo mundo no Ministério da Saúde em festa, se abraçando, beijando. Agora pode, não precisa de máscara, não precisa de álcool gel. E estava lá uma festa, todo mundo. Ah, vai, já o que fazer. Por isso que eu mandei ele, sabe para onde, pastor? Lá para Lodebar, sabe? Ah, Vá para Lodebar, meu filho. Vá para longe, é. rapaz. Foi e foi tarde. Eu vou te dizer o porquê que foi tarde. Porque um cara que é médico, que tem título de médico, para mim ele não é médico porque ele não exerce. Então é como se você dissesse: você é cristão, eu sou cristão, mas você exerce, não exerce. Então não é, amigo. Você só pode ser dito o que você é se você pratica. Senão não faz sentido. Ah, eu tenho a Bíblia, eu Verdade. leio a Bíblia, mas não pratico. Ah, tá bom. Então você é qualquer coisa, menos isso. Você é um cético, você é um agnóstico, você é outra coisa. Mas você não é. Bem, então o que acontece? Ele é um técnico político, mais político do que médico. Agora, dizer que a equipe, todo mundo é vagabundo, só tem bandido, aí é burrice. Não vejo dessa forma, até porque os caras que estavam com eles eram caras de carreiras. Porém, aqui eu quero fazer um parênteses e uma vírgula. A maior parte das pessoas que estavam ali era do PT, tá? Na festa dele. Então, Hum. o aparelhamento dos ministérios ainda está, ainda existe. Quem entrou foi o presidente Bolsonaro, mas tem um aparelhamento que é esse bastidor. Ah, mas não estão nos primeiros, terceiros, quartos escalões. Não. Eles estão entre o terceiro, quarto, daí para baixo. Para cima, não. Mas estão aparelhando. É. Bem, as Mas, notícias. Agora, a boa notícia, sabe qual é? Que a Anvisa autorizou a cloroquina. Isso é uma ótima notícia. A ah, outra boa notícia é que o cientista brasileiro, aquele astronauta brasileiro, o ministro Pontes das Ciências e Tecnologia, eles estão estudando uma droga que já tem 94% de eficácia, mas isso ainda está in vitro e agora estão transferindo para os seres humanos para ver o resultado disso. uhum. Boa, hein? E a outra boa nova foi que o Trump disse que vai vir uma vacina mais rápido do que as pessoas estão pensando. Eita. É, Glória a é, Deus. As notícias estão chegando, né? a vacina de Israel está vindo. Então é questão de dias para ela se manifestar. E a gotinha na boca nem injeção é. Ó, muito prático. Pastor, não é à Ah, toa, não é à toa. Israel é do tamanho de Sergipe, pastor. É um paizinho piquitinho que são 300 quilômetros por 140 aproximadamente. 300 de comprimento, 140. Nós fizemos a travessia deles em todos os sentidos, em todas as viagens que nós fizemos. Mas uhum. ontem eu fiz uma narrativa, se o senhor me permitiu, eu queria até fazer acerca disso, para que as pessoas tenham uma noção e um entendimento um pouco mais ampliado de quem é Israel. Israel tem uma barreira que se chama cortina de ferro, que ela se defende de 22 países árabes que cercam ela. Quando a gente chega ali no morro, no Monte Carmelo, naquele monte famoso de Elias, quando ele faz o altar com as 12 pedras e tal, e o senhor olha à sua esquerda, o senhor vê um vale. Quando o senhor olha para trás, o senhor vê Nazaré. E o que aconteceu nesse vale? Houve um bombardeamento, lançaram ali 40 mil bombas. Sabe quantas pessoas morreram? Nenhuma. Nenhuma. Dois, ao longo de toda a história de Israel, foi o povo que mais. Eu não conheço nenhum povo que foi tão perseguido quanto Israel. E não é casualidade eu e o senhor sermos perseguidos.
A propósito, Uhum. já anunciando aos cristãos que estão nos ouvindo. A boa notícia é que nós somos cristãos e a má notícia é que somos perseguidos. E a outra boa notícia é que o Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal e nos chama de bem-aventurado por causa do nome dele. Então, Israel é cercado por 22 países árabes, todos eles com uma outra cultura, que é a islâmica, e esses países árabes descendem de Ismael. Por que Ismael? Porque Deus sabia, foi dito, está lá dito em Gênesis 21, quando vai lançar Agar e Ismael no deserto, Deus faz uma marca e diz assim: esse povo não vai morrer, não é para ser tocado, não é para ser destruído, porque ele é da sua semente, Abraão. Uhum. E eu farei deles uma grande nação. Então, o que eu tenho dito? Que para o judeu, Deus deu uma ferramenta, um tesouro, que é o maior do planeta, que é a inteligência. Para o árabe, ele deu o petróleo, que está abaixo da terra. Aí você pega o QI do judeu, 117 é a média. Que isso? Quando o QI normal de alguém já muito bom aqui gira em torno de 95, 97. Quando a gente fala de Oscar, que é esse prêmio que se dá, Oscar é um nome judaico, então são para as pessoas grandiosas. Quando, até Uhum. na data de 225 Oscars, os judeus haviam ganho 177, de 225. Outra questão, em tudo que existe no planeta tem o nome judeu. Os exames de sangue para qualquer tipo de doença, os aparelhos para identificação das doenças, está lá. Agora eles estão fazendo um colírio para a gente tirar o óculos, sem operar. Eles têm um exame que eles colocam na mama para identificar os tumores por meio de um plástico, um adesivo. Poxa. Então, eles são muito além. E não é casual, como nós já falamos, e não é porque é um povo grande e forte, mas era porque Deus os amava. Amém. E nessa história de perseguição, 430 anos de Egito, 70 anos de Babilônia, todo mundo tentando destruir esse povo. Aí vieram os nazistas, só numa atacada 6 milhões. Aí eu faço uma pergunta. O planeta inteiro quis destruir esse povo. Eu queria entender o porquê. Eu queria entender o porquê. É obviamente que essa devoção deles a Deus, essa busca, se nós buscássemos Jesus como eles buscam a Deus, tirando a religiosidade dele, meu Deus. Meu Deus. Outra coisa. Porque eles levam a sério. Eles têm uma relação de seriedade. E eu acho que Deus quer uma relação de seriedade, mas uma relação de pai para filho. E eles continuam chamando Deus de Deus e eu continuo chamando Deus de pai. E isso é uma grande diferença. O meu pai é Deus e Deus é pai. E por que essa grande diferença? Porque Deus quer que eu me relacione com ele como pai e filho. Ele não quer Uhum. distância. Quando você vê alguém chamando Deus de excelentíssimo Deus, você já viu que ele botou Deus num lugar extremamente distante. E a chave para tudo isso que a gente está falando agora, sabe qual foi? A Torá. Tentaram destruir, dizimar a imagem, a visão, a ideia desse povo chamado judeu. Mas a Torá, mais do que ser um livro escrito, ele é um livro geracional passado de pai para filho. É. Esse é o ensino perfeito. O pai do céu ensinando para os filhos e os filhos ensinando para os filhos dos seus filhos. É isso.
E assim eles não foram dizimados, destruídos por um motivo, porque a cultura deles permaneceram de pé. Cultura. Por isso Deus diz lá em Gênesis, guarde e cultue. Cultuar a terra ou fazer mexer, remexer a terra é gerar um sistema de adoração a Deus. Aleluia. Quando ele fala de guardar o jardim, é de proteger as pessoas, a mente das pessoas, gerando nelas um filtro por meio da cultura que vinha de pai para filho. Se você for ler todo o Pentateuco só começa a ser escrito quando Deus coloca o dedo dele e escreve na tábua da lei. Fora isso, era tudo geracional, era de boca em boca, era de pai para filho, literalmente. O maior ensino do judaísmo, quando a gente vai lá, a gente vê aquela escadinha de filhos, o pai na frente, o mais velho, aquela escadinha, dizendo da importância e da ordem que é. Por quê? Porque o filho primogênito tem uma porção dobrada. Por quê? Porque foi assim que Deus fez. E por que essa terra chamada Israel é deles? Porque Deus disse que era deles. E aí tem um livro que garante isso. Qual livro? O livro mais antigo do planeta Terra. E qual a briga com a Palestina? Porque a Palestina é cretense. Eles entraram por meio, sendo eles filisteus, tomaram aquele lugar e até hoje ali é Gaza. Então Deus sempre deixou o inimigo no calcanhar do seu povo para fazer o povo caminhar. Senão o povo se acomodava. A chave de todas as coisas é você perpetuar a cultura. O que estamos fazendo aqui nessas tardes, nessas madrugadas? Mantendo, perpetuando e ensinando a cultura do céu. Opa! Essa é a chave. Todo mundo falando a mesma linguagem, ainda que sejam pessoas diferentes. Por isso eu digo que a Bíblia é a unificação dos entendimentos. Quando você pensa de um jeito, eu penso do outro, vamos para a Bíblia. Aí a Bíblia falou, cala a boca os dois. Isso é unificar. Isso é trazer um só pensamento, unidade. E é na unidade que a força se estabelece. Amém. É na unidade do pai com o filho e dos discípulos com o filho. Então, tudo se resume a uma unidade. E aí eu aproveitei e contei uma história que foi a Guerra dos 6 Dias, em 1967, que as pessoas não sabem. E isso é grandioso demais da conta. Um povo atacado de todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Do sul vinha o Egito. E o Egito era uma potente força aérea. E numeroso. Só que Israel é a mais precisa força aérea do planeta. E entravam pelo centro meridional, que se chama a Jordânia, indo em direção a Jerusalém para conquistar Jerusalém. E de cima vinha a Síria e o Líbano. Então, eles estavam sendo atacados num único momento. Sabe o que eles fizeram? Pegaram seus caças militares, seus aviões, e voaram a mais de 2.000 quilômetros por hora, ou 2.000 quilômetros por hora, a 400 metros do chão. 400 metros do chão, numa velocidade dessa, não tem tempo para piscar. Já foi. E eles foram em direção, estrategicamente, a todos os aeroportos, tanto militares quanto civis. Destruíram todas as pistas. Venceram o Egito. Uau! Eles continuaram a subir, ficaram empolgados com essa vitória, subiram, destituíram a Jordânia, que já tinha tomado Jerusalém, numa virada de dia. E eles continuam a subida deles, são 300 quilômetros, até chegar no norte, Samaria, lá para cima. Se deparam agora com a Síria, que tinham 10 tanques para cada um tanque israelense. 10 para 1. No meio dessa guerra,
Isso tem um museu lá agora. No meio dessa guerra, eles com número menor de tanque e número menor de soldados, porque eles vinham esparramados. Olha que lindo. Quando os sírios olharam de longe, viu um exército todo de branco. Ele falou, meu Deus, que número é esse de exército? Meu Deus. Era soldado para tudo que é lado. Isso está contado. E isso tem museu. E como se não bastasse, o general sírio, que conta e testemunha a história, disse que viu uma mão branca poderosa por trás de todo o exército. Saíram correndo, largaram tudo para trás e o museu tem todas as abandonadas. Por trás de tudo que está acontecendo tem a potente mão poderosa de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse povo, eu creio. Esse povo chamado judeu, por isso nós temos uma aliança com ele. Por isso Deus diz que se você ora por Jerusalém, por paz em Jerusalém, ele te abençoa. Amém. Eles levantam o templo e Salomão diz, aqui vai ser casa de oração e oraremos sim. Todo estrangeiro que fizer do mesmo jeito será abençoado. Amém. Falei tudo Glória isso para dizer que no bastidor de todas as lutas tem uma mão a nosso favor. E não é qualquer mão. É a destra poderosa de Deus. Forte, hein? E eu gosto dessa história do judaísmo, todo mundo destruindo. Pastor, quando o senhor olha o planeta Terra assim, o senhor consegue visualizar carros, plantas, pessoas, mas quando você olha o mar, você só vê as ondas e não vê o que está abaixo. É exatamente essa a visão e a cultura judaica. O que está ali abaixo, escondido? O que é o bastidor de Israel? O bastidor é Deus. Só que tem um detalhe. Eu falei da terra e do mar. A terra está exposta. O mar tem profundidade. É questão de mergulhar para poder encontrar essas coisas. Quanto mais fundo, mais você vai encontrar disso. Eita. Pastor? Forte, hein? Não. E ontem eu fiz uma live na madrugada e a palavra no meu coração, eu estava deitado e ouvi a voz. E quando eu ouço a voz, eu saio procurando, que eu ainda vou me encontrar com ele. Eita! E ele disse para mim bem claramente que a nossa voz era como uma voz de trombeta anunciando um novo tempo. É mesmo? E a nossa voz era a voz de trombeta anunciando um novo tempo. Nós somos as trombetas da terra, tem as trombetas do céu. E essas trombetas são soadas e vêm para a terra, todo mundo vai ouvir. Mas as trombetas da terra somos nós. Todas as vezes que proclamamos o nome dele, todas as vezes que clamamos, todas as vezes que louvamos, todas as vezes que buscamos, as trombetas estão sendo tocadas, anunciando um novo tempo. No meu espírito, eu tenho convicção absoluta. Por isso, eu sempre acordo com boas notícias. A outra notícia é que o Trump se juntou de novo com o Bolsonaro para fazer uma espécie de comércio Brasil-Estados Unidos, diminuindo ou tirando praticamente os impostos para largar a China de lado. Porque não pode mais o povo, o mundo, continuar comprando da China. Acabou. Não pode dar mais poder para a China. Eu tenho uma opinião sobre a China. Não existe um anticristo. Sempre existe anticristos. São pessoas com o mesmo princípio destrutivo e de totalitarismo. Ali é o exemplo clássico. O povo é escravizado
E a intenção deles é só uma: vamos comprando cada lugar do planeta. E eles estão comprando, comprando, comprando. O que os Estados Unidos fez? Não vou vender essa companhia telefônica que eles queriam comprar. Não compre mais. Começaram as empresas de lá da pane, porque estão suspendendo as compras. É mesmo. Tem que baixar a bola. Eu vi que eles caíram, né? Depois de tanto tempo, eu vi que a economia deu uma queda lá. Eles assustaram, né? Porque nunca tinha, há anos que não tinha tido essa queda. Sim, mas eles disseram um PIB, uma queda de 6, 7%. Aí, amigo, aí eu já não consigo traduzir tudo isso. Porque um PIB de 6, 7% da China, sabe o significado disso? Falência do planeta. Porque eles são os donos do insumo. Olha o que esses caras fizeram. Eles são os donos de tudo que você usa. O que aconteceu agora nos Estados Unidos? Eles precisavam de aparelhos, disso, daquilo, outro, para consertar as máquinas dele. Não tinha. Aí eles falaram: eita, nós paramos de produzir. Eles não sabiam que tinham parado de produzir. Por quê? Entendi. Porque no sistema escravizado da China tudo é barato. Então você vai comprar porque é barato, melhor do que produzir. Esse é o grande engano. Ele vende a preço de banana no sentido de te escravizar e tornar você dependente deles. Essa filosofia é a do diabo. Para você é de graça. Aí você fala para o diabo assim: diabo, eu vou vender minha alma para você, mas depois a gente acerta a conta, né? Ele, claro! Depois a gente acerta a conta, pendura. Agora faz isso com Deus. Deus, não, vamos resolver agora, meu filho. Não é para daqui a pouco, vamos acertar a conta agora. Então, o princípio é esse. Eu te escravizo baseado naquilo que você precisa. Bem, às vezes eu fico meio brabo mesmo com política. E aí eu tenho que me afastar um pouco desses trem, que senão eu fico nervoso. Hoje ali eu já fiquei muito nervoso ouvindo os caras agora, que só Jesus na graça, assim, na minha vida, não é nem na deles. Ah, deixa eu contar mais uma. Eu tô com a lista, eu tenho a lista. Eu sou tão doido que eu estou visitando, catando, eu tenho a lista de todos os deputados, 431 contra 70 votos, que votaram a PLN 149. Já peguei os nomes daqui de Brasília: Celina Leão, eu estou botando o nome para fora, tá, pastor? Celina Leão, o Luiz Miranda, o professor Israel, todos eles deram sim para dar um rombo que vai chegar a 1 trilhão. Só que o detalhe é: qual a intenção? De desmoralizar o governo e impedir que o governo possa funcionar como estava funcionando. Só que tem um detalhe pior: pagar a conta. Quem vai pagar a conta? Só romper um pouco a... Tá travando um pouquinho o teu. Estou travando, é mole? Melhorou? Voltou, né? Voltou. Tá. Então, um rombo instantâneo de 200 bilhões. Aí eles disseram 89, a gente já sabe que é 220. Com qual finalidade? Socorrer os governos e prefeituras. Por quê? Porque não tem licitação. Então, você sabe o que eles vão fazer com esse dinheiro. É dinheiro para sobra de campanha. Vai sobrar e vai para a campanha. E eu que vou pagar essa conta? Os cristãos eles tinham que abrir os olhos acerca da política. A igreja abriu mão, começou a se afastar. Política e religião não se misturam.
Realmente, religião não serve para nada mesmo, mas cristão serve. Agora tem que ser o cristão que vai e não se corrompa. É. Porque o dinheiro está ali, e é fácil de corromper. Então tem que ser as pessoas experimentadas próprias para estar ali. Por isso eu digo, estamos precisando levantar deputados e senadores, mas deputados e senadores do céu, pessoas que não se corrompam, que não negociam os princípios, como Jesus não negociou o princípio, dai a César o que é de César. O que você está vendo nessa moeda? Eu estou vendo a face, de César. Então dá para ele o que é dele, é a Deus o que é de Deus. Ele estava separando os poderes. Ele estava dizendo, esse poder é o poder espiritual, e esse poder é o poder político. E acerca de Apocalipse, a gente discutiu parcialmente isso. São as duas bestas que emergem, uma emerge do mar e a outra emerge da terra. Agora, essas duas bestas se autoalimentam e retroalimentam, porque a besta, chamado poder religioso, necessita do Estado e o Estado necessita do dinheiro que vem do trabalhador. Percebe que tudo isso fica gerando há séculos. São 1.700, só muda o nome do regime. Outrora era o Império Francês, Germânico, depois mudou para a monarquia inglesa e veio a República. República! Aí agora, dentro da República, criamos um sistema republicano democrático. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. É mesmo, é? É mentira. É mentira. Então, você vê nitidamente que o sistema republicano dividiu os poderes. Dividiu. Me mostra algo dividido dá certo na Bíblia. Qualquer coisa que se divide não se sustenta. Está escrito. Verdade. Não subsiste na divisão. E falar que isso é para não dar poder ao presidente é um grande engano. Então, tira a eleição, não tem mais presidente, não tem mais Câmara, não tem mais Supremo. E agora? Cada um viva por si. Está errado, está tudo errado. Tudo errado. Desabafei, fiz meu gabinete pastoral. Rapaz, eu acho que a chave aí é a cultura, né? A gente, quanto mais conhecimento, eu estava assistindo um filme ontem que ele trata, né, o menino que descobriu o vento. Não sei se você assistiu esse filme. Um filme que quebranta a gente porque você vê justamente isso, o governo abusando da África e o pessoal sem comida e o interesse rolando muito solto, né, de poder, de vantagem, e a solução foi colocada para um menino. E aquilo me quebrantou muito porque nem o pai estava enxergando a solução. E aquele garoto, né, ele estava querendo dizer, eu tenho a solução para construir, vamos pegar a energia do vento, vai gerar para liberar a água que a gente precisa. E o garoto, através da escola, do conhecimento, aí, a chave para esse momento é conhecermos a Deus e prosseguirmos em conhecer. Deus tem todo o conhecimento, né? Daniel falava isso, né? Pode entrar, amor. Deus tem conhecimento da sabedoria, da ciência, dá o entendimento, até o que até o que Nabucodonosor sonhou como rei, ele não sabia o que tinha sonhado, e quanto mais a interpretação. E todo mundo falou, não tem ninguém que possa resolver isso. Eu acho que nessa hora é o nosso papel de buscar de Deus as soluções para resolver isso. Eu estava lendo um pouquinho antes agora, né? E eu vi assim, o quarto homem só foi visto na fornalha. Para quem entrou na fornalha e para quem estava de fora. Mas quem estava na fornalha estava se relacionando com ele. Hoje, o nosso relacionamento tem muito mais peso e muito mais força, né? Porque nós estamos no meio dessa fornalha aí. O outro pode até mandar sair, mas ele não teve o contato. Tem coisas que é para aquele que está debaixo de graça, de obediência, né? Você ia falar?
Mas eu gosto muito desse texto de entender que mesmo que você esteja dentro da fornalha, mesmo que na hora que a coisa está pegando fogo, que o calor aumenta, a chapa esquenta, eu gosto de entender Nabucodonosor assistindo tudo aquilo e ele falando acerca de um quarto homem. A propósito, quantos homens nós havíamos colocado lá dentro? Não foram 3? Ainda que mesmo você estando dentro dessa fornalha e desse fogo, aquela é o que a gente está vivendo, essa calamidade, estamos no meio disso. Ainda que eu não veja Deus, o inimigo que estava fora estava vendo Deus no meio da gente. Esse é o ponto. Ele estava se movendo no nosso meio. O inimigo vai ver Deus na sua vida, ainda que muitas vezes você não veja. Porque o mais comum é Deus não está se movendo. A propósito, querido, Deus não para de se mover. Porque o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas, se move, as águas continuam se movendo, água parada da dengue. Então Deus continua se movendo, ainda que eu não veja. Por isso eu sempre vou dizer que maior do que a palavra é o bastidor da palavra. É o que está acontecendo por trás disso tudo. E recentemente eu contei uma história. Uma pessoa me perguntou, o marido dela morreu com um tiro. E fui eu quem o batizei. E ela me perguntou, mas pastor, Deus não estava vendo? Falei, estava. E por que que Deus não fez nada? Aí eu fui contar para ela a história do fazendeiro que chegou um cavalo bravo. Quem conta muito isso é um cara que, para mim, ele transcende a genialidade. Ele é um indiano que se converteu ao cristianismo, mora lá nos Estados Unidos, e o nome dele é Ravi Zacarias. Esse cara, quando o senhor puder pegar os trem dele, e ele diz o seguinte, certa vez um fazendeiro estava em sua casa quando ele avistou um cavalo selvagem. Ele olha o cavalo selvagem, ele fala, meu Deus, um cavalo! Pegou o cavalo, botou o estribo e levou no vizinho, feliz que ele estava, levou para o vizinho, vizinho, um cavalo selvagem veio para minha fazenda. Aí o vizinho virou para ele, isso é sorte. Ele falou, eu não entendo de sorte ou de azar. Aí ele voltou para a casa dele. Passou mais um dia, o cavalo sumiu. Aí ele foi no vizinho, o cavalo foi embora. Eu não te falei, isso é azar. Ele falou, eu não entendo de sorte ou azar. Não importa o que você me diz. Voltou para casa. Passado uma semana, volta o cavalo com 20 cavalos outros. Então ele fala, meu Deus, vou lá no vizinho. Vizinho, o cavalo voltou com mais 20 outros cavalos. Era sorte, eu não entendo do que é sorte, o que é azar. Passado um dia, o filho dele foi brincar com o cavalo deu o coice e quebrou a perna do filho. Aí ele vai lá no vizinho, um dos cavalos deu um coice no meu filho e quebrou a perna dele. Isso é azar, isso é azar. Aí ele volta para casa, nisso veio o recrutamento militar passando, olha para o filho, vamos recrutar. Não vamos recrutar, ele está com a perna quebrada. Não podemos recrutá-lo. Aí ele vai lá no vizinho, deixa eu lhe contar. Meu filho está com a perna quebrada, o recrutamento militar veio para levá-lo para a guerra e ele não pôde ir porque ele está com a perna quebrada. Isso era sorte ou era azar? Aí ele fala, eu não entendo Deus. O bastidor de tudo que está acontecendo tem um mover de Deus muito maior do que aquilo que é visível, de tudo aquilo que está estampado aos nossos olhos. Eu digo para as pessoas, você pode ser todos os dias os livramentos que Deus te dá. Sabe por quê? Porque Deus tem te dado mais livramentos que você não tem visto do que livramentos que você vê. Um dos livramentos que Deus nos dá, em que vejamos, sabe qual que é? A cada minuto estamos produzindo uma célula cancerígena, mas ele já havia preparado uma célula que se chama célula killer. E essa célula killer, ela tem a intenção, ela é assassina de células más, que não deveria estar no teu corpo, vai lá, devora a célula cancerígena. Deus a todo tempo está se movendo e muitas vezes eu não vejo. Amém. Temos muito mais motivos para agradecer a Deus por coisas que não vemos do que as coisas que vemos. Perceba que tudo é graça.
Isso é que eu quero que as pessoas entendam. Há tudo da graça. Mas hoje não aconteceu nada. Não aconteceu porque você não enxergou. E só o fato de você não ver não significa que não foi o movimento de Deus. A propósito, Amém. você só acredita no vento porque o vento toca no seu corpo. Mas ele é um vento, ele é o ar, assim é o espírito. Você não sabe de onde vem, você ouve até o som, mas você se move por ele. As pessoas só sabem que o ar, o vento é oxigênio porque a ciência disse. Mas você não está vendo e está respirando. Existe Glória a algo Deus. maior do que você poder respirar? Tem nada maior do que isso. A respiração é o que estou vivo e que posso fazer diferente. Amém. É a oportunidade para continuarmos. Glória a Deus. Hoje eu estou filosofando, pastor. Eu tô vendo, eu tô vendo. Então, vou pegar dois pontos aí. Voltando em Nabucodonosor, eu pegaria ali aquela hora que ele vai fazer um novo decreto e depois, quando ele está fazendo, ele usa na nova VI, ele diz assim, não há um Deus que opere dessa maneira, da maneira como Deus operou. E eu achei atenção nessa tradução porque coloca assim, a forma de Deus impressiona tudo. Não é convencional, não é Não. normal. A assinatura de Deus, ele vai fazer de um jeito que menos a gente espera. Lembra Naamã? Mas tem rios melhores, o menininho com os peixinhos. Então a forma e a maneira vai ser sempre mudada, né? E uma outra coisa, você falou das águas movimentadas, né? Aquele lá esperando o tempo todo a água mover para que pudesse, não tinha ninguém que o jogasse na água. Uma Às vez vezes por ano. para acontecer um milagre, para mover, tem coisa na vida da gente que precisa ser quebrada, porque às vezes a gente está vivendo uma experiência uma vez por ano. E Jesus já chega quebrando todo aquele conceito, né? E uma coisa assim que eu acordei ontem, hoje eu acordei com isso. Se prepara para as oportunidades, porque elas vão aparecer. Eu acho que é um grande tempo para viver grandes oportunidades e a gente precisa estar preparado. É por isso que você entra em algumas áreas, porque a gente tem que estar consciente disso, alerta e preparado. Né? Às vezes a água se move e você não está pronto para aquela hora, e ela ia se mover uma vez por ano. Então a gente precisa, nessa hora, mais do que nunca, estar preparado. E ontem também acordei com uma outra frase. Não abra mão da tua oração. Você pode sacrificar e abrir mão de tudo, mas desse tempo com Deus é sagrado, é É crucial. inegociável. Ainda que ligue um presidente na hora da sua oração, um prefeito, seja quem for, diga que eu estou atendendo alguém mais importante do que ele. Não posso É. sair até que ele me libere. É a A frase gente de Billy Graham. é de Billy Graham. Billy A Graham gente ele fez abre. o seguinte. Falaram para Billy Graham, você é uma pessoa tão popular, todo mundo te conhece, você é tão grandioso. Por que você não se candidata a presidente, então, dos Estados Unidos? Ele falou, por que você quer me baixar de posto? Um cara que é pastor, que cuida daquilo que Deus mais ama, eu não posso perder meu posto. Meu posto é mais alto do que o de presidente. A propósito, sou eu que oro pelo presidente. Então, você Amém. falou acerca das águas e das oportunidades. O Miles Monroe dizia que a tragédia da humanidade é a oportunidade de passar e as pessoas não estarem prontas. E como você estava falando acerca do tempo da visitação, houve um tempo da visitação e as pessoas não perceberam, não estavam sensíveis ao tempo da visitação. E como eu disse, Deus está movendo, Deus está se movendo, e a todo tempo as águas estão se movendo, porque ali naquele episódio, onde era o tanque da casa de misericórdia, aonde só tinha gente doente, era um hospital
quintal para gente que não tinha solução, aquelas 4, 5 piscinas separadas e aquele tanque, ele esperando mexer. Aí veio Jesus e falou, quebrou aquele protocolo. Agora as águas se mexem a todo tempo. Ou seja, a todo tempo você tem uma oportunidade. E é aí que eu queria pegar esse gancho. Todas as grandes potências mundiais nasceram de uma tragédia. Em especial, vamos dar o exemplo do Japão. Hiroshima e Nagasaki. 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, explodiu aquilo tudo, destruiu, dizimou o país, eles se levantaram e se tornaram quem eles são. Depois de uma guerra, sempre há oportunidade para você se tornar uma grande potência. Porque vão vir ideias e as pessoas vão precisar dessa ideia que Deus está te dando. Eu creio em ideias. E ontem eu falava acerca disso. A fatia do momento é o momento gospel. Tudo que você tiver de ideia para meio gospel vai dar bom. Eu estou negociando uma possibilidade e eu vou depois, obviamente, quando isso se concretizar, aí eu vou te avisar, colocar contigo a possibilidade de te botar umas telas maiores com valores menores vindo de fora. Então, existem oportunidades surgindo. A questão é que as pessoas desistem no primeiro momento, vem a primeira pedra, a primeira dificuldade existe. E aí já tem uma estatística formada. Toda tentativa de um grande negócio, ele fracassa em 80% das vezes na primeira tentativa. Mas na segunda tentativa, que deveria ser a tentativa que você deveria não abrir mão, 80% da segunda tentativa dá certo. Até porque você conseguiu o know-how, você conquistou o know-how. É tempo de oportunidade, sim. Eu gostei do filme. Oi? Eu gostei do filme porque aquele filme do menino, porque você precisa dar alguma coisa, né? Ele pega a bicicleta do pai. Será que isso vai dar certo? E ele falou, tem tudo para dar certo. Se não desse, eu tô. Porque a nossa convicção era do pai. E a convicção tem que estar muito forte, a ponto de eu estou disposto a perder tudo. E a minha mente tem que estar focada nisso. Vai dar. E depois que você está preparando, você já alinha a madeirinha para a água chegar no seu objetivo da terra. Ainda não girou lá em cima, mas tudo está pronto para quando começar a descer. Tem coisa na vida da gente que eu preciso preparar, aplainar tudo, porque a hora que a água descer, eu não vou perder tempo ajeitando, né, montando, mas aquilo já está pronto. A hora que o Espírito Santo derramar, o conhecimento já está dentro de nós, a graça, a bênção, e aí a gente deslancha. E é óbvio que isso, tudo que o senhor está contando, tem a ver com a arca. Ninguém acreditou que aquele projeto daria certo. Todo mundo zombava de Noé, um louco construindo uma estrutura de 133 metros, com uma altura de 25 por 14 de largura, de 3 andares. Para que aquele louco está fazendo aquilo? Para o dilúvio. O que é dilúvio se nunca houve na Terra? Nunca tinha chovido na Terra. Esse cara é louco, é um abestalhado, está falando chuva, não sabe nem o que é. É aquela história que ri por último, ri melhor. Todo mundo riu dele. Todo mundo riu dele. Mas na hora da chuva, Deus quem te deu a palavra. Se você tem convicção que essa empresa nasceu antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Não desista dos seus sonhos. Amém. Não desista. Eu estou com um cara aqui na live
Queria aproveitar, pastor. O nome dele é Leozão, está aqui embaixo, Leozão. Esse cara é um testemunho vivo, maravilhoso, lindo. Esse cara é um ministro de louvor de uma das igrejas nossas lá no Valparaíso. Ele está aí? Ele está aqui, está aqui. Eu amo esse cara pra caramba. Bota ele para cantar aí. Então, olha só. E aí o Leozão, ele está passando por um momento difícil. Mas eu nunca vi esse cara parar de adorar. E não é um momento simplesinho, não. É um momento difícil. E a palavra que eu tinha dado para ele, que o antídoto contra aquilo que estava vindo contra ele, era a adoração dele. Quanto mais ele adorasse, mais aquelas estruturas que não pertencem ao corpo dele secaria. Então, a gente já tem testemunhos que ele contou acerca do que tem acontecido, que eu mesmo falo, uau, e a medicina? E a medicina? Como é que explica? As pessoas sempre estão querendo uma explicação de Deus. E hoje tem uma menina que nos acompanha, que ela é uma fofa, e ela falando acerca dos amigos que falam da existência de Deus, que Deus existe, isso e aquilo. Aí ela falou, e eu queria entender um pouco melhor sobre isso. Eu quero aproveitar só um pouquinho desse momento para eu falar sobre isso. E ela falou, e eles não acreditam. Aí eu respondi embaixo, eu também não. Ela falou, tá de zoeira, né, pastor? Você não acredita em Deus, que Deus existe? Eu falei, não, Deus não existe. Ela, como não, pastor? Pastor, agora buguei. Ela escreveu assim, agora eu buguei. Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Carro existe, casa existe, pessoas existem, árvores existem. Tudo que existe é passageiro. Deus não existe, não, ele não entra nessa lei de existenciabilidade. Deus é. Então, Deus não existe, ele é. Então, o que eu direi ao povo? Diga ao povo que eu sou. Ele estava dizendo, é. Ele não existe. Sabe o que tem acontecido? As pessoas estão procurando Deus. E elas estão procurando Deus usando toda forma, inclusive a ciência, para encontrar a Deus. Fizeram um túnel subterrâneo lá na Suécia. Ele é hermeticamente fechado e ele consegue uma velocidade absurda. E ele é oco, não tem ar, não tem nada, mas eles fazem com que aquilo tudo gire e se choque. Chocar o quê com o quê? Um átomo com outro átomo. E eles conseguiram fragmentar o átomo. Então, eles chamam isso da partícula de Higgs, que é a partícula de Deus. Eles chegaram na menor partícula já encontrada. Meu Deus, olha a dificuldade para eles encontrarem a Deus. Teve que fazer um túnel de vento, temperatura normal, pressão, para chocarem os átomos, para chamar aquilo de partícula de Deus. A propósito, é muita ciência para nada, porque Deus jamais vai ser provado pela ciência. Você vai experimentar a Deus, mas você jamais vai provar a Deus pela materialização. Porque Deus é espírito, e o que se materializa são as obras de Deus que geram as experiências comigo. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que o dia que as pessoas se converteram, isso veio para a mente e ninguém pode roubar. Se existe algo que você não pode ser roubado, são as suas experiências com Deus. Deus foi nesse sentido, ele é aquele que gera as experiências. Quando a gente fala, e hoje eu conheço a Deus, você está dizendo, eu tive uma experiência com Deus. O que Deus está querendo fazer nesse tempo? Que nós experimentemos mais de Deus. Que, então, aleluia. Deus não existe, pastor? Não existe, Deus é. Se Deus existisse, um dia ele iria acabar. Por teria isso, um prazo. Tem prazo. Tudo que existe tem prazo. Deus não tem prazo. Deus é, sempre será. O que era, o que é e o que há de vir.
Ele está falando de presente, passado e futuro. A melhor tradução para aquele momento de... Então, o que eu direi para o povo? Quem está me mandando e libertar o povo? Perguntou Moisés. Diga ao povo que eu sou e eu somente sou. A melhor tradução na cultura judaica seria eu sendo. É alguém que é e continuará. Eita. Se Deus diz que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece para sempre, imagina o autor da palavra. A palavra permanece para sempre. E o autor da palavra? Tem muita gente, muitas vezes, fixada, mesmo na palavra de Deus. Não tenho nada contra a palavra, pelo contrário, só tenho a favor. Aquele cara que me deixou muito bravo porque falou que a Bíblia ela podia ser errável, ter erros. Ele voltou atrás depois que pegaram ele e botou já lá, dizer, não me entenderam bem. Não, entendi sim. Você pode ter mudado de ideia depois de milhões de pessoas irem para cima de você e você apagar essa asneira. Se existe algo, é a palavra. A palavra existe, ó. É tangível e é palpável. A propósito, se Deus fosse visível e tocável, tangível, não seria fé, seria fato. Boa. O sistema da tangibilidade de Deus é Jesus. A tangibilidade de Deus é manifesta em Jesus. Quando ele veio como um homem, aí você pode tocar. E para algumas pessoas ele falou, não toca não, que não é hora. Eu estou glorificado e Maria não toca não. Então, eu entendo... E quando Jesus vem, parece que agora os anjos saem de fora, que agora ele que tá fazendo, né? Por isso que o anjo não foi lá. Por isso que o anjo não foi lá mexer as águas, parou de ir. Ele falou, olha, o chefe chegou. O chefe chegou, para com essa de uma vez por ano, que o chefe gosta da água se mexendo a toda hora. O chefe, ele não tem poder nem milagre ilimitado. Nós podemos vir uma vez por ano. Então, a religião falava acerca daquilo. A grande verdade é que aquele que não foi curado não tinha crido naquele que falava com ele. O ponto era quem estava falando. O que acontece contigo? Não, não tem que me leve até lá. Sabe o que eu entendi? Isso foi ontem. De madrugada, acabei a live 5 da manhã e veio. Quando você não reconhece quem ele é, você não recebe o que ele tem. Ei. Essa é a chave do milagre. Você reconhecer quem ele é. Quando eu honro o que tem em você, é o que eu posso ter de você. Aquilo que eu vejo em você é o que eu vou atrair para mim. Então, se as pessoas em Nazaré desprezaram ele, desprezaram por um motivo, porque ele era o filho da Maria e do Zé. Ele não era o filho do rei, do imperador, mas era o filho da Maria e do Zé. Aquele menino chato que andava aqui, por acolá, roubava manga, pegava manga, derrubava tudo, já ficou encatarrado e agora está falando que cura. Então, não reconheceram quem ele era. Pelo contrário, profeta na sua terra não tem honra. Se você der um copo d'água para um profeta, você fica com o galardão do profeta. Ele está dizendo, se você me reconhece como profeta, a minha profecia sobre você se cumpre. Ele está dizendo que você abre um espaço para que haja pouso da palavra. Amém. Incredulidade. Tá terminando. O tempo nosso já está no final. A gente cai e volta ou... Orar, vamos fechar. Acho que vou despedir. Estou com compromisso também. Não, então pronto. Aí depois a gente volta para esse texto. Oi? Tá. Então a gente volta.